Pessoal, bom dia, a paz do Senhor. Hoje é dia 25 de abril de 2025. Ficamos alguns dias aí, ou semanas sem postar nada, mas aprove Deus que hoje nós voltássemos a compartilhar o estudo da carta aos Hebreus. Hoje nós vamos falar de Hebreus, capítulo 12 de Hebreus. E aí eu fiz algumas repartições aqui para ficar mais fácil de nós entendermos. Farei o comentário do versículo 1 ao versículo 3, logo após do versículo 4 ao versículo 12, na verdade versículo 13, depois do versículo 14 ao versículo 28. É verdade que Hebreus 12 é um dos capítulos mais estudados de toda a carta e que tem bastante profundidade escriturística. Todavia, sabemos que dependemos do Santo Espírito para nos revelar esses mistérios, para que assim possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Do versículo 1 ao versículo 3 diz: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso e de todo pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Do versículo 1 ao versículo 3, visto que o capítulo 11, o capítulo anterior, ele termina com exemplos de homens e mulheres que por meio da fé alcançaram a promessa, o escritor nos encoraja a percorrer a nossa carreira, assim como aqueles percorreram, a percorrer a nossa carreira deixando de lado, pondo à parte, colocando fora do caminho a qual nós estamos percorrendo todo o embaraço, todo o pecado, tudo aquilo que possa fazer com que nós percamos tempo na nossa caminhada cristã. Ele está orientando a nós deixarmos de lado essas coisas. E ele é enfático em dizer que isso nos cerca, isso nos rodeia de muito perto, próximo a nós. E ele conclui: e sigamos essa estrada da fé, olhando para Cristo, que é tanto o autor como o consumador. Isso é muito claro aqui. Esse mesmo Jesus, que em troca do gozo, ele tinha um gozo, ele poderia escolher o gozo, a alegria, mas ele escolheu a afronta. Escolheu a afronta, indo até o Calvário, morrendo em nosso lugar. Mas hoje ele está sentado à destra da majestade, à destra do Deus Pai, e intercede pelos seus. Do versículo 14 ao versículo 12, na verdade versículo 13, o autor ele reforça a importância de sermos educados espiritualmente, ou melhor, sermos disciplinados espiritualmente por nosso Pai Celestial. É vero que toda correção nos constrange, isso é uma verdade, gente. Não há ninguém que seja corrigido que diga: que alegria, fui corrigido, que bênção, continua me corrigindo. Não há ninguém. É vero que toda correção nos constrange. Mas o escritor, o autor, os Hebreus, ele é muito assertivo quando ele diz que o Senhor, Deus, corrige a quem ama. Então entendemos que por meio, isso do versículo 4 ao versículo 13, entendemos que por meio da correção, Deus prova o seu amor de pai para filho conosco. É vero que toda correção nos constrange.
Todavia, o sábio Salomão, deixa eu abrir aqui na outra Bíblia, o sábio Salomão em Provérbios 14, e no verso 24, ele diz, 24, ele diz, o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga. Vou repetir. O que retém, o que tira a correção, o que não corrige, o que retém a vara, aborrece seu filho. Mas o que o ama, o pai que o ama o filho, a seu tempo o castiga. Ele ainda, no capítulo 23 e no verso 13, ele diz, não retires a disciplina da criança, porque fustigando com a vara, nem por isso morrerá. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Então, nós entendemos que qual pai que verdadeiramente ama o filho que não o corrija? Entendendo assim que seu filho se tornará uma melhor pessoa depois da correção. Então, nós que somos cristãos, que temos Deus por Pai, temos que ter isso em mente. Sempre que necessário para o nosso crescimento, seremos disciplinados, seremos educados, seremos constrangidos a passar por uma escola disciplinar do nosso Pai Celestial, com o intuito de sermos melhores filhos, melhores crentes, melhores irmãos, para que melhoremos em todas as áreas e demandas das nossas vidas, teremos que passar por disciplinas. E isso prova o amor de Deus Pai para conosco como filhos. Ele diz, filho meu, o autor aos Hebreus, citando uma outra parte da Bíblia, no versículo 5. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Do versículo 14 ao versículo 28, o escritor orienta que os seus leitores vivam firmes na graça de Deus, fazendo um paralelo entre a reunião de Moisés com o povo hebreu que saiu do Egito e o povo que se reuniu a Cristo. Ele nos orienta a reter a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Isso aqui eu vou fazer questão de ler. Versículo 14. Procure viver em paz com todos e busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Salvador. Versículo 15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão
as trevas, a tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até abre aspas, aqui ele está abrindo aspas, até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Fazendo a menção de quando Moisés subia e quando Deus se manifestava a Moisés, ninguém poderia chegar próximo ao monte. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e terei. Versículo 22, pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Aqui, o autor está fazendo tendo em vista que esse livro ele foi escrito aos hebreus. Ele está dizendo: olha, vocês que agora quando olham para trás, vê o sacrifício de Cristo, é diferente do povo que saiu do Egito, que para ver o sacrifício de Cristo precisava olhar para frente. Entre vocês, o autor está parafraseando, entre vocês e o povo que saiu de Cristo, do Egito, há Cristo. O povo que saiu do Egito para ver Cristo, o sacrifício de Cristo, tinha que olhar para frente. Já vocês não, vocês para ver o sacrifício de Cristo teve que olhar para trás. E eles, quando Deus se manifestava para falar com eles, o monte tremia, quem chegasse próximo era punido severamente. Moisés era o único que face a face ouvia a voz de Deus. Isso antes do sacrifício. Agora, depois do sacrifício de Cristo, não. Todos nós temos livre acesso. Todos nós, se entrarmos no nosso quarto e fecharmos a porta, falamos com Deus. Todos nós temos comunhão, temos acesso, temos a paz pelo sacrifício vicário de Cristo. Tenham cuidado e não se recuse a ouvir aquele que fala, pois se os que recusam ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, olha, isso aqui é uma correção para nós. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Fazendo um paralelo agora entre Moisés e Jesus, observe. Pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, Moisés era inspirado por Deus e falava. E quem escutou ele e não colocou em prática foi punido. Muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que do céu nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, fazendo lá no monte ainda, Moisés. Mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras, mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. E o último versículo: por isso, recebendo nós um reino inabalável, o reino de Cristo, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência. Eu não vou nem comentar porque o vídeo vai ficar longo. E temor, porque o nosso Deus é fogo mas Deus é amor, porque nosso Deus é fogo eu vou adulterar porque Deus é amor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus é amor, mas o amor que se prega hoje não é Deus. O amor faz parte da essência divina, mas nessa essência divina também tem juízo, tem justiça, tem santidade, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus abençoe.